A paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todas as pessoas, meus irmãos amados da comunidade cristã Vida para as Nações. Quero saudar todos aqueles amigos que ouvem a palavra de Deus e que assistem nesse canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor continue fazendo a obra na vida de cada um. Na semana passada eu ia falar sobre Abacuque, mas o Senhor mudou o tema, então eu precisei falar o tema que Deus tinha mandado. Hoje eu estou falando sobre Abacuque, que o Senhor possa me usar como instrumento nas suas mãos. Que o Senhor possa revelar aquilo que está no coração dele para os nossos corações. Somos apenas instrumento nas suas mãos. Dependemos da sua graça, dependemos do seu amor. Por isso nos colocamos diante da presença de Deus, confessando os nossos pecados, nossas culpas, nossas transgressões, iniquidades que cometemos diariamente ao longo do dia e da noite. E te pedimos, Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Lava-nos no sangue de Jesus Cristo. Nos purifique e capacita-nos, ó Deus, para podermos fazer a tua obra. Bendito seja o teu nome. Abacuque 3, ele tem um hino que fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja mantimento, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, no Deus que por mim toma vingança, Deus que me unge e me enche de esperança. Ele é meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e eu exaltarei. Ele é meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e eu exaltarei. Glória ao Senhor. Irmãos, eu vou ler Abacuque, capítulo 1. Peso que viu o profeta Abacuque. O título diz: a iniquidade de Judá será castigada pelos caldeus. E Deus mostra para Abacuque o que ele ia fazer, o que ia acontecer. E Abacuque fica bravo. Abacuque fica irado. E ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. E ele reclama para o Senhor. Ele reclama para o Senhor que ele estava vendo, Deus tinha mostrado que ia levantar os caldeus contra todo Judá. E ele fica irado. Mas por quê? Eles são povo iníquo. Eles são povos que não têm o Senhor. E eles vão vir saquear nossas casas, tomar nossas mulheres, acabar com a gente? Que negócio é esse? Muitas vezes é a oração que nós fazemos. A gente não olha para nós mesmos, mas olhamos para aquilo que Deus está fazendo e que a gente não acha certo. De repente nós nos colocamos no lugar de Deus para dizer para ele: o negócio tem que ser feito assim, 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 Deus. Se não for para ser assim, eu não vou te servir.
Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar. Porque que negócio é esse? Eu estou fazendo bem, eu estou lendo a Bíblia, e as coisas tudo acontecem. Muitas vezes é a nossa oração. Muitas vezes nós não falamos, mas pensamos. E no versículo 5, Deus disse: vê entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vê entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Que obra era essa? Eu vou levantar os caldeus, uma nação amarga, apressada, que marcha sobre a largadura da terra para possuir as suas moradas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e aí vai. É uma nação má. Eu levantei e mandei essa nação contra vocês. Ufa! Deus é amor? Falando isso? Deus só abençoa, Deus só está bem? Não. Quando as coisas não estão bem, ele também... É amor, viu, irmãos? Nós vamos falar mais tarde sobre isso. É amor. Mas é correção. Quando ele vê que as coisas não estão boas, ele vai corrigir. Abacuque fala assim, no capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Ele não descansou não, viu, irmãos? Ele falou, pois Deus está falando que vai mandar os caras, eu vou ficar vigiando, eu vou ficar orando, e eu vou aguardar ver o que ele vai falar para mim. Irmãos? Irmãos, era contra uma nação. Não era contra a vida de Abacuque, especificamente. Mas Abacuque fazia parte daquela nação. Era nascido ali. E ele queria ver a paz ali. Hoje nós estamos tão afrouxados espiritualmente que mal nós conseguimos orar pela nossa casa. Mal nós conseguimos orar pelos nossos familiares. E quando fazemos isso, é só isso. Nós não conseguimos clamar pela nação. Nós não conseguimos pedir Deus tenha misericórdia. Hoje nós estamos na mesma situação. No 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, toma bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que passa correndo. Porque a visão que eu estou te dando agora é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Porque eis que a alma se incha e não é reta no homem. Aí ele fala, mais o justo, mais aquele que não tem alma inchada, mais aquele que está clamando ao Senhor, mais aquele que está firme no Senhor, ele vai viver da fé que ele tem. Agora é a hora de vivermos pela fé. Agora é a hora de vivermos na confiança que temos um Deus. Que haja o que houver e a que preço for, Ele é nosso Deus. E nós o serviremos de todo o coração. Aqui do 5 em diante, 2:5 em diante,
Deus começa a explicar para Abacuque. Sabe por que eu vou mandar os caldeus? Sabe por que eu vou mandar uma nação poderosa? Olha que essa nação, os caldeus, vocês sabem que são os assírios, que são os babilônios. Vieram, quebraram a casa do Senhor, levaram os objetos sagrados do Senhor, levaram os príncipes para ser escravo deles. Foi duro, irmãos, foi duro. E Deus falou, sabe por quê? Porque eles são homens ímpios, homens violentos, homens assassinos, homens mentirosos, homens gananciosos. É só você ir lendo aqui, versículo após versículo. A alma deles só está contente em fazer o mal. Eles não querem ter Deus. Eles se acham poderosos, eles se acham o bambambam da história. E eu vou ter que levantar os caldeus para mostrar para eles quem eles são e quem eu sou. Afinal de contas, quem nos criou foi Deus. E ele fala para Abacuque, mas escreve que ainda tem coisa para vir, viu? Até o fim do tempo. Porque toda vez que o homem se inchar, toda vez que o homem se achar poderoso, toda vez que o homem se achar o bambambam, eu suscito uma nação contra eles. Eu mando alguma coisa para destruir eles. Nos nossos tempos, irmãos, foi uma nação de vírus. Deus mandou um inimigo oculto. É como se nós estivéssemos lutando com uma venda nos olhos. Nós somos impotentes para um vírus tão minúsculo, mas que entra pelo nosso nariz ou pela nossa garganta e em pouco tempo, em rapidíssimo tempo, destrói todo o pulmão e deixa sequelas terríveis, terríveis, terríveis. E isso, irmãos, não foi por pouco tempo, já está 1 ano. Já está 1 ano. Será que não é tempo de nós olharmos para trás e ler Abacuque 2? Poxa vida, homens que estão derramando sangue inocente, homens que estão julgando pessoas, mandando para a prisão pessoas inocentes, homens que por dinheiro vendem a alma, vendem a família. A coisa está difícil. Não precisa ler jornal, irmãos. É só a gente sair que a gente vê. Os nossos tempos, nós não estamos diferentes do povo de Judá. Tudo que ele falou aqui, tudo. Os homens são vaidosos. E tem gente que dá de beber ao seu companheiro. Sabe, pessoa que sabe que a cachaça faz mal, mas que o homem não tem um tostão, mas ele paga para ver o cara bêbado. Destruição, ódio, vingança. Nós não estamos diferentes do povo de Judá, não. 19, ai daquele que diz ao pau, acordai, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Adoradores de ídolos, nós falamos há pouco tempo sobre ídolos. Então, irmãos, Abacuque, quando vê isso, ele fala assim: Pai, eu ouvi tudo que o Senhor tinha para falar. Eu temi.
E aí ele ora: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele só pode concordar com Deus. Depois, mais para frente, ele fala: sim, Senhor, eu sei que não é contra os rios que o Senhor está irado. Não é contra a terra que o Senhor está irado, mas contra os homens. Vem um tsunami, poxa, se Deus fosse bom, não tinha mandado tsunami. Irmãos, ele não está irado contra o mar. Ele não está irado contra o rio, ele não está irado contra as cachoeiras e corredeiras, não. A ira dele é contra o homem. Somos nós. E agora eu vou dizer, então Deus é ruim. Por tudo que eu estou falando, Deus é um carrasco. Não. Ele fala: quem é justo viverá pela fé. Aqueles que creem em mim vão viver pela fé que eu tenho dado para eles, na confiança. Versículo 14, 2:14, ele fala: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que as pessoas me reconheçam quem elas são, se coloquem no lugar delas e reconheçam a minha glória. É só isso que eu quero. Que elas se voltem para mim. Amados, é a única coisa que Deus quer. Deus não manda um coronavírus, Deus não manda caldeus, Deus não manda nada sobre a terra para castigar, para humilhar, para derrotar. Não. Ele manda para o homem reconhecer que ele é Deus. Hoje, especificamente, nós estamos falando isso. Uma terra cheia de violência, cheia de maldade. Os homens, quer dizer, nós estamos assim como se estivéssemos numa torre de Babel. O homem constrói, o homem inteligente, o homem magnífico, e está construindo, e está indo na Lua, e está indo em Marte e tudo. E não consegue acabar com o coronavírus. Acorda, irmãos. Deus quer que o mundo reconheça a sua maldade, reconheça tudo que ele tem feito de errado e se coloque aos pés dele e se arrependa. Lá em Apocalipse, só um pouquinho de paciência para mim achar aqui, Apocalipse 9, nove 21. O 20. 9:20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, as pragas que ele tinha mandado durante a 7ª trombeta, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Eles não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Lá na 7ª trombeta, Deus fala isso: eu mandei tudo. Mandei, os homens foram abrasados, os homens foram destruídos. Porque eu dei tempo para eles se arrependerem. Eu matei, eu destruí para eles saberem que eles não eram ninguém, mas eles não quiseram saber, não. Eles não se arrependeram. Apocalipse 16:9.
na época das 7 taças finais, fala assim: os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Tudo isso que Deus permite, irmãos, é para que a gente chegue ao conhecimento de que Ele é Deus. Chegue ao conhecimento de que nós somos feituras dEle e nascemos para a glória dEle. Não, nós preferimos amar demônio, amar ídolo, nós preferimos fazer as coisas erradas, bebedice, carnalidade e sexo e tudo, e não voltamos para o nosso Deus. E Ele dá a chance. Então entenda, não me crucifiquem por isso. Esse vírus é uma bênção. Deus olhou para a terra, viu a enormidade de mal que a terra faz, viu a enormidade de prostituição, de impureza, de luxúria. Irmãos, Ele não podia fazer isso aqui e destruir a terra? Ah, podia. Podia mandar fogo do céu. Ele fez isso em Sodoma e Gomorra. Ele podia destruir tudo. Mas por amor. Por amor àquilo que Ele criou. Por amor a você, a mim. Ele mandou o coronavírus. O coronavírus é uma bênção. Tenha isso, porque é a oportunidade do homem se arrepender. Poderia ser uma guerra, Iraque, Brasil, e destruir todo o Brasil, mas só que é o mundo todo. Ele olhou para o mundo. Não adianta eu jogar nação contra nação. Eu vou ter que mandar um vírus. Para falar que não tem sheik, não tem rei, não tem presidente, não tem ninguém que tenha poder. Não tem dinheiro. Sabe, irmãos? A época, ela é dura. Ela é uma época difícil. Mas é uma época onde nós temos a liberdade de olhar para nós mesmos e falar: o que eu posso fazer contra esse vírus? Ah, eu passo álcool na minha casa, quando a pessoa vem eu encho de álcool, eu lavo tudo. Mas, de repente, você coça o nariz sem querer e lá está com o vírus. É uma coisa que tem que se fazer. Se usa máscara para se proteger. Mas, irmãos, está aí. E nós não vemos esse inimigo. E nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer o Deus do vírus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos que reconhecer que Ele, e dessa vez Ele não mandou dizer para nenhum profeta, viu? Que geralmente tem profecia aí a rodo, mas não mandou dizer para nenhum profeta, Ele simplesmente mandou. Naquela época lá, Ele ainda mandava os profetas alertar o povo. Agora, tem as igrejas, tem a palavra de Deus, e o povo quer saber? Não quer. Eu tive pensando aqui, quantas pessoas? Fiz culto com 2, 3 pessoas. E quando eu ligava para a casa das pessoas, poxa, por que você não veio no culto? Eu tinha aniversário, eu saí com meu marido. Hoje eu me dediquei a meus filhos. Hoje eu fui numa festa. Sabe, pastora, desculpa, não deu para mim ir. Desculpa nada. Eu fui lá e fiz a minha parte.
Agora, essas pessoas, elas não tinham tempo para Deus. Não tinham tempo para Deus. Elas só tinham tempo para o trabalho, elas só tinham tempo para o lazer, elas só tinham tempo para arrumar a casa. E agora estão trancadas dentro de casa. Tem gente aí até com depressão. Por quê? Não quis ouvir Deus. E agora estamos aí, à mercê de que Deus, eu falo, Deus, eu não vejo a hora do Senhor falar basta. Sabe, Moisés, quando tinha piolho lá em Israel, ele levantou a vários piolhos, sumiu tudo de uma vez, e as rãs. E eu falo, Senhor, manda uma ordem para esse vírus acabar. Mas, segundo a tua vontade, quando o Senhor quiser. Porque Deus não está interessado em vírus. Deus não está interessado em morte. Ele está interessado em que você reconheça que Ele é Deus. Que você se arrependa dos teus pecados. Que você glorifique o Deus que Ele é e reconheça o poder e a autoridade que Ele tem. Isso é o que Deus diz. Ele disse que ele ia mandar aquelas pragas, mas ele disse, mas sabe por que eu estou mandando isso? Porque eu quero que a terra se encha do conhecimento do Senhor. Do jeito que as águas cobrem o mar. Eu quero que o meu servo, aquele que é fiel, aquele que me tem como Senhor e Salvador, ele viva pela fé. Ele viva pela fé. Não a fé de não usar máscara, viu, irmão? Não preciso, porque Deus está comigo, eu não preciso usar máscara. Não, irmãos. Você tem que usar máscara, se você não tiver amor na sua vida, tenha no irmão que está do teu lado. A tua fé pode não ser a mesma do teu irmão. Para de criancice. Usa máscara. Lava as mãos. Passa álcool gel. Evita distância. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Isso não é não confiar em Deus. Nós sabemos que se Deus quiser a gente pega e acabou. Não tem como. Mas o que eu quero dizer, de novo, usa máscara, lava as mãos, higieniza com álcool gel, mantenha distante de aglomerações, arrependa-se, mostre a Deus que você o reconhece como Senhor e Salvador, glorifica o nome dEle. Se você está afastado, é hora de você se reconciliar com Ele. É hora de você falar, Senhor, tem misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra nesses anos. Aviva, Senhor, manda teu Espírito Santo convencer aqueles corações que estão endurecidos. Manda, Senhor, o teu Espírito abençoar. Manda o teu Espírito, Senhor, até que a tua vontade seja feita e o Senhor elimine isso. Porque não é vacina que vai eliminar o vírus, irmãos, é Deus. Vacina tem que tomar. Ela imuniza, mas quem vai terminar com esse vírus é Deus. Deus é o dono do vírus. E Ele mandou o vírus para disciplinar a terra. Vamos aceitar essa disciplina? Vamos aceitar essa correção? Vamos nos colocar na mão do Todo-Poderoso e dar glória e graças por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor possa renovar as tuas forças e a tua fé
avivar dentro de você a glória e a confiança em Deus. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Para anemia, a gente toma ferro, a gente come couve, come para sarar a anemia da carne. A anemia da alma, a gente cura quando a gente lê a palavra de Deus e quando a gente ora a Deus. E quando a gente se arrepende, quando a gente confessa o Senhor como Salvador. Que o Senhor possa te abençoar e dar uma semana de vitória. Amém.